Olá pessoal, boa tarde, boa noite quase, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos já começar mais um bate-papo, mais uma live bem informal, onde estarei hoje falando um pouco sobre ludicidade dentro da proposta de não se entender que se trata de uma possibilidade de intervenção ou uma prática de uso diário em se tratando de idades. Então, nosso tema de hoje é ludicidade não tem idade. A gente vai ver a importância da ludicidade, dos recursos lúdicos, e eu vou apresentar para vocês alguns dos nossos materiais disponíveis aqui pela Mais Estímulos, empresa que eu dirijo e coordeno aí também junto das formações e pós-graduação, tá? Então vamos dar só mais um minutinho para as pessoas começarem a chegar e a gente já começa o nosso bate-papo, mostrando alguns dos recursos que a gente tem disponível para venda, recursos esses que podem ser utilizados em qualquer faixa etária. E a gente vai já dar orientações de como fazer esse uso coerente dentro dessas idades, respeitando, né, cada idade em que a pessoa apresenta, para também não trabalhar aí de forma infantilizada a partir dessas ferramentas interventivas, tá bom? Então já a gente começa o nosso bate-papo. Quem já quiser ir deixando alguma pergunta, sejam bem-vindas, Poliana, Ruth, Cleimara. Olha só, para quem não me conhece ainda, ou para quem já me conhece, não custa nada me apresentar mais uma vez. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou escritor de 2 livros, sou professor universitário e sou diretor da Mais Estímulos, que é a minha consultoria, que tanto oferece cursos de formação presencial, online, como também oferece pós-graduação presencial. A gente tem feito muitas lives durante esse período de pandemia, todas elas falando sobre transtornos, deficiências, dificuldades. E também temos feito alguns cursos online gratuitos, no total de 6 cursos, que a gente já está no último curso, encerrando agora em dezembro, e todos eles trazendo aí como possibilidade de intervenção as ferramentas lúdicas. Entendendo que quando a gente fala de ludicidade, a gente não está falando apenas da infância, de um elemento que se utiliza ou que é utilizado pela criança na infância. A gente está falando de práticas, né, entretenimento, práticas recreativas, práticas vivenciais e atrativas, práticas prazerosas que vão ganhando e mudando o significado ao longo do nosso amadurecimento. Na infância nós temos o uso do recurso material, que vai ganhando uma dimensão conforme a criança vai saindo da infância para a adolescência, vai mudando essa ferramenta de intervenção, ela vai sendo modificada por outras mais complexas, mais elaboradas, até digitais em muitos casos. E quando chega na vida adulta, esses recursos também podem continuar sendo utilizados, porém, nessa fase da vida, se faz importante que cada profissional observe como cada sujeito funciona e assim venha a pensar em recursos materiais divertidos e atrativos e lúdicos que não tornem a intervenção infantilizada, né, de uma forma que dê ao outro a possibilidade de melhorar aquelas condições de dificuldades e ao mesmo tempo que também esteja socializando e divertindo-se ao fazer ou realizar uma certa atividade, seja ela a atividade que for. Mais uma vez, quando eu falo de recursos lúdicos, de ludicidade, eu não estou falando apenas do jogo. Estou falando de qualquer atividade, seja ela com jogo, seja ela impressa, seja ela digital, seja ela de socialização, seja ela de fazer alguma coisa que você goste. É tudo aquilo que nos dá prazer, que para nós é divertido, que para nós é agradável, independente de como e qual seja essa atividade. A gente muitas vezes pensa no lúdico de uma forma muito concreta, muito material. E não é apenas o jogo. O lúdico é tudo aquilo que me é interessante, é tudo aquilo que me é atrativo. Por isso que a gente diz que ao sair da infância
para a adolescência e chegar à vida adulta, a gente tem que pensar de forma criteriosa, né, a partir do jogo que eu estou utilizando, para não utilizar esse jogo de uma forma que seja infantil com esse adulto. Boa noite, Leonides. E aí entra questões muito interessantes. Eu lembro quando eu fazia faculdade, num dos meus estágios, a primeira atividade que uma professora, que teve um grande significado na minha vida, me pediu para fazer, foi que eu catalogasse todos os jogos de uma prateleira, de uma instituição onde eu estava estagiando, e fizesse, a partir daqueles jogos, a possibilidade de criação de objetivo para cada um deles. Naquele momento eu achei um pouco infantil aquela atividade, um pouco boba, e pouco tempo depois eu entendi que o que ela queria era que eu, enquanto profissional, e todos aqueles que estavam estagiando, nos apropriássemos da atividade antes de fazer a aplicação dessa atividade. Que é isso? Eu não posso simplesmente comprar um jogo e já aplicar esse jogo com o meu aluno, com o meu paciente. É importante que eu primeiro descubra como esse jogo pode ser utilizado em suas múltiplas possibilidades. É importante que eu olhe para esse jogo e veja se para aquele aluno, para aquele paciente em particular, seja a idade que for, aquele recurso não vai fazer com que ele fique constrangido, com que ele se sinta infantilizado, com que ele se sinta, né, exposto a uma situação qualquer, porque às vezes a gente sem perceber faz isso. Boa noite, Gláucia. Então, naquele momento eu entendi que fazer aquela atividade que ela solicitou era para que eu refletisse antes de pensar em qualquer atividade que eu fosse aplicar com o meu paciente. Portanto, cada recurso que você compra, que você produz, brinque com ele primeiro, veja quais são as possibilidades de auxílio ou não. Porque o recurso ele não é 100% funcional, ele pode ser também um elemento contrário. Ele pode ser um elemento que vai atrapalhar aquele aluno, aquele aprendente. Então, é importante analisar o tamanho da peça, dependendo da idade, né? Até para a terceira idade, se você colocar peças muito pequenas, pode trazer um certo desconforto ao paciente. Então, é importante observar em que nível de desenvolvimento ou de dificuldade ele está, antes de fazer a utilização de um recurso para não colocá-lo numa situação de desconforto. E lembre-se sempre, a atividade ela começa sempre por aquilo que o seu aprendente, que o seu aluno, que o seu paciente já consegue fazer, que ele melhor consegue fazer, para você chegar gradativamente àquela atividade onde ele tem dificuldade, onde ele ainda não consegue desenvolver tão bem, ou que tem aí barreiras que dificultem esse desenvolvimento. Então, sempre começar por aquilo que já é conquistado por parte do paciente, para depois chegar naquilo que você quer de fato estimular enquanto superação de dificuldades, enquanto complementação. Então eu trouxe para vocês alguns jogos interessantes, procurei trazer alguns jogos mais voltados a adolescentes e adultos, que a gente tem falado muito de jogos infantis, mas vou falar também de 2 jogos mais infantis, né, para a gente entender esse processo que vai da infância até o nosso envelhecimento. Então, o jogo ele tem regras. Ele tem critérios que serão utilizados por parte dos participantes, né, para se trabalhar determinadas situações. Professor, qual é o objetivo de um jogo? O objetivo do jogo, quem vai dizer é você. Quem vai dizer é você, a partir da avaliação que você fez do seu aprendente, do seu paciente, e você vai pegar esse jogo que foi pensado com o objetivo X e vai transformar esse objetivo X em qualquer objetivo que você queira trabalhar. Por exemplo, eu tenho um jogo que é de procurar as figuras iguais. O objetivo pensado para esse jogo foi de associar as figuras iguais. Mas eu posso trabalhar a contagem, eu posso trabalhar a produção de palavras, a produção de frases, a produção de um texto, posso trabalhar a estimulação visual, eu posso trabalhar a noção espacial, coordenação motora fina. Dependendo do que você quer trabalhar, é você, durante o processo de intervenção, que vai levar esse jogo, vai moldar esse jogo para atingir aquele objetivo que você quer. Nós estamos falando o tempo inteiro de neuroplasticidade cerebral, capacidade de compensação cerebral, de mudança de padrões cerebrais,
que só irão acontecer se a gente propor estímulos que sejam, de fato, funcionais a essas áreas que estão em prejuízo. E eu não estou falando apenas da criança com deficiência, estou falando da criança com deficiência, com alta habilidade, da criança com transtorno da aprendizagem, com dificuldades de fala, com transtorno de comunicação, do adolescente com qualquer condição dessas que vão permanecer ao longo da vida, do adulto que vai gradativamente perdendo algumas funções e do idoso que também já tem aí alguns prejuízos em função desse processo natural de envelhecimento. Então, neuroplasticidade se faz por toda a vida. É lógico que a gente entende que quanto mais cedo os processos acontecem, mais chance de evolução a pessoa vai ter, né, por aproveitar precocemente esse espaço chamado de janelas de oportunidade. Então o jogo ele tem regras, ele tem quantidade de participantes, ele tem ganhador e perdedor, né? É aí que entra a abordagem que você quer para trabalhar frustrações, respeito às regras, tolerância, né? Que é uma situação de ordem comportamental, mas junto disso você trabalha, a partir do recurso material, outras infinitas possibilidades. Então, o lúdico é tudo aquilo que nos é prazeroso. E o brincar é uma ação espontânea, natural, que qualquer um de nós faz, mas que vai mudando o significado ao longo da vida. Então, hoje a gente tem prazer em fazer atividades, determinadas atividades, que não tem nada a ver com o jogo. Mas é lúdico para mim quando eu faço alguma coisa que é aquilo que eu gostaria de fazer, que me dá prazer, que me é interessante fazer. Portanto, é sempre necessário pensar naquilo que mais vem de encontro à necessidade, ao anseio do seu aluno, do seu paciente, do seu aprendente. Mas, acima de tudo, é importante sempre observar como cada um desses pacientes ou alunos aprendem. Ninguém aprende a partir de um jogo X. Cada um tem uma forma de aprender, que pode ser mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, mais do movimento, né? Pode ser mista, pode ter uma combinação das duas coisas, né? E aí a primeira dica de recurso que a gente traz, que já foi apresentado várias vezes, é o baralho Estilos de Aprendizagem. Mas, professor, ele tem duas crianças na frente. Eu posso usar com adolescente e adulto? Pode. Como eu disse, você vai ajustar o seu recurso a qualquer particularidade do seu paciente ou do seu aluno. Então, esse baralho, inclusive eu já fiz comigo mesmo para identificar o meu melhor estilo de aprender, ele pode ser aplicado com qualquer pessoa em qualquer idade. E ele é uma ferramenta importante porque é a partir da identificação do estilo de aprender do seu paciente ou do seu aluno que você vai pensar nas atividades, nos jogos, nos recursos que serão utilizados durante o seu plano de intervenção individualizado ou plano, né, de atendimento individualizado, que vai lá aparecer nas ferramentas de intervenção que você irá propor durante as suas estratégias. Então, a primeira dica é esse baralho, estilos de aprendizagem, que tanto trabalha a detecção, a identificação do estilo de aprender desse sujeito, como também traz aí orientações e dicas de estratégias para você utilizar durante as suas abordagens interventivas. Uma outra dica de baralho que pode também ser utilizado com adolescentes e adultos é o baralho Aprendendo a Aprender, que é um baralho da professora Simaia Sampaio. É uma espécie de livro, são 100 cartas, onde você agora vai fazer perguntas para que esse aprendente reflita sobre comportamento, sobre a execução de atividades, sobre tudo aquilo que ele faz que pode contribuir ou pode atrapalhar o seu próprio processo de aprendizagem. Então, é um baralho interessante que vale a pena também você incorporar aí durante o seu processo de avaliação, né? Depois que você identifica o estilo, você agora vai levar esse aluno a pensar sobre as suas práticas comportamentais e também levá-lo a resolver essas dificuldades a partir da sua autorreflexão, né? Em cima dessas cartas trabalhadas, ok? Vamos começar lá pelo básico. Eu trouxe hoje um jogo bem interessante para a gente mostrar, que é um jogo bem infantil, que é realmente para a infância, né, que são quebra-cabeças, que a gente sempre utiliza nos nossos processos de intervenção. Então eu trouxe quebra-cabeças de animais, que são quebra-cabeças de madeira e MDF,
com poucas peças e pinos para você pegar, trabalhando coordenação motora fina, trabalhando orientação espacial, trabalhando a teoria da coerência central, né, que vai compreender partes para entender o todo. Então, trabalha cores, trabalha tamanhos, contagem, né, uma infinidade de situações, verbalização, trabalha a produção de palavras, dependendo do que você quer trabalhar a partir disso. Então, é um jogo que vem com 15 quebra-cabeças, com animais, são peças pequenas, mas não tão pequenas. São 15 quebra-cabeças, animais, frutas, e transportes. Então, é um jogo bem básico que você pode utilizar lá na infância, né? Lá com seu aluno com uma idade ainda precoce, trabalhando também a fono, pode utilizar trabalhando aí a sonorização de alguns animais, estimulando aí a oralidade, estimulando a musculatura orofacial. Então, são frutas, animais e transportes. Então, esse é um jogo básico que a gente pode pensar infinitas possibilidades para o quebra-cabeça. Não só esse, como qualquer quebra-cabeça. Compreensão de partes para entendimento do todo, orientação visual para percepção espacial, orientação espacial pela combinação do tamanho da peça com o tamanho do espaço, composição da figura, complementação. Então, a gente tem aí cores, formas, e dentro dessa possibilidade do quebra-cabeça, que trabalha tudo isso, além de atenção, de concentração, né, eu posso ainda trabalhar produção de palavras, produção de frases, produzindo textualmente ou verbalmente. Então, a quantidade de estímulos que você vai propor depende da sua criatividade nesse momento. A quantidade de objetivos que você vai alcançar com esse jogo depende também da sua criatividade durante esse momento de interação. Lembre-se, o recurso é um elemento de aproximação. É o canal que poderia chamar de ZDP. É o que vai fazer com que esse aluno saia de onde ele está para chegar aonde ele pode chegar. Nesse processo de aproximação entre você, o jogo e o seu paciente ou aprendente, é você que vai conduzir esse processo. É lógico que você vai aproveitar as falas, aproveitar os insights para trabalhar tudo aquilo que você acha necessário nesse momento de envolvimento com a atividade, que é um momento muito particular e muito importante. Então, esse foi o primeiro jogo. O segundo jogo é esse kit, Sentimentos e Emoções. Deixa eu puxar aqui o bonequinho que ele veio, tá meio solto. Ele traz um bonequinho, tá aqui dentro do kit, e traz 4 cartilhas no mesmo tamanho da caixa, contendo historinhas com sentimentos de feliz, triste, medo e raiva. Então, aqui além de trabalhar cores, você trabalha comportamento, a expressão de momentos em que a criança se sente apresentando tais comportamentos, a expressão facial desses comportamentos, né, a leitura para que ele compreenda a situação colocada na cartilha. São 4 cartilhas ilustrativas que traz textos de fácil leitura, né, não são textos longos, trabalhando aí sentimentos e emoções, que é uma das questões muito importantes que a gente vai trabalhar durante os processos de intervenção. Né? A psicologia trabalha com um objetivo pontual e as outras áreas de intervenção podem também fazer uso do mesmo recurso, trabalhando questões que são necessárias naquele momento. A criança que está com um comportamento alterado, ela talvez vai trazer dificuldades na condução do processo de intervenção para outros objetivos. Por isso é sempre importante levar essa criança, a partir do entendimento dessas emoções apresentadas, a agir de forma mais funcional frente a tais comportamentos. Então, a segunda dica é o kit Sentimentos e Emoções, com 4 cartilhas e um bonequinho que fica com a criança enquanto você está trabalhando outras questões interessantes. Mais 2 jogos que podem ser usados em qualquer faixa etária. Eu trouxe esse, já fiz até um preparo aqui.
muitas pessoas já conhecem. É uma maleta. Essa maleta, ela vem com uma cartilha. Uma cartilha. Nessa cartilha são várias atividades para a formação de tangram, com as formas geométricas. Ela vem com uma chave de fenda, com ponteira para a chave de fenda. Você pode trocar a ponteira, né? Aqui você pode colocar... Essa aqui é da furadeira. Você pode colocar na furadeira. Você pode tirar a ponteira da furadeira e pode colocar outra. Tá? A furadeira realmente funciona. Ela vem com 2 pacotes de parafusos. E ela vem com pacotes de formas geométricas que serão destacados enquanto você irá realizar a atividade, fazendo uso da parte de trás da maleta que tem esse espaço. Então aqui eu posso tanto utilizar a chave de fenda para tirar o parafuso, ou posso utilizar a mão para tirar o parafuso, como eu posso também fazer uso da furadeira para colocar o parafuso ou para tirar o parafuso, se eu assim quiser. Tá? Aqui eu posso fazer composições de formas geométricas, trabalhando aí o tangram de uma forma diferente, sobrepondo as peças, utilizando diversas ferramentas, trabalhando com cores, com tamanhos, com a criatividade, além das várias atividades que tem aqui na cartilha, que são 4, 8, 16, 24, 32, 40 atividades diferentes. A criança ainda pode criar nesse painel a imagem que ela quiser criar fazendo uso da maleta. É uma maleta importada, bem interessante, que traz aí formas geométricas que serão destacadas para você montar, parafusos, chave de fenda e furadeira. Professor, eu posso usar em qualquer idade? Pode, mas eu tenho que observar se esse jogo com um adulto, por exemplo, não vai ser considerado por ele infantil. Mas é um jogo que qualquer pessoa pode utilizar, independente da idade. É lógico que ele é muito mais para crianças e adolescentes do que para adulto. O que não quer dizer que eu não possa analisar a situação desse adulto e assim utilizar desse recurso para trabalhar coordenação motora, funcionalidade aí do uso manual para atividades do dia a dia. É um recurso muito usado por terapeutas ocupacionais, trabalhando atividades funcionais, em situações aí diversas, ok? Maleta, tangram com furadeira e chave de fenda, que é um recurso bem interessante para se trabalhar com práticas diversas. Bom, seguindo uma outra linha de atividade, vou mostrar agora um recurso bem interessante, já um pouco mais elaborado, que pode ser usado com adolescentes e adultos. É o Ligue 4. É um jogo super interessante. Ele vem com essa composição. Você monta essa peça. Aqui você pode travar e destravar. Quando terminar o jogo, você destrava e as peças caem. Aqui elas ficam fixas. Ela vem com 2 pacotes de peças em plástico, em resina, azul e amarelo. E o jogo irá trabalhar estratégias com 2 jogadores, onde cada um irá utilizar-se desse espaço para dificultar a ação do outro e não permitir que esse outro forme uma linha de 4 pontos ou de mais pontos, dependendo de como você quer trabalhar. Por exemplo, eu coloquei aqui. Aí, para não deixar que você forme a linha de 4 peças amarelas aqui, o outro jogador vem e coloca essa peça aqui. Aí, para seguir a minha estratégia, eu vou colocar agora desse lado. Mas o outro vai querer atrapalhar e coloca aqui. Se você deixar, o outro vai acabar atrapalhando a sua jogada. Então, você vai ter que vir com uma outra estratégia, formando 3 pontos embaixo. O jogador da peça azul vai atrapalhar o outro e vai colocar a peça aqui, para não deixar que ele forme uma linha de 4 pontos embaixo. E a estratégia será seguir até conseguir formar uma linha de 4 pontos, seja ela vertical ou horizontal, tá?
Então, é um jogo bem bacana, para qualquer idade, trabalhando aí situações. Quando eu abro aqui, ó, ele vai cair as peças. Trabalhando situações de estratégias mentais para resolução de problemas, observação e percepção visual para entendimento do jogo, socialização, compreensão de regras, além de ganhar e perder e tantas outras funções que assim você queira trabalhar durante o seu processo de intervenção. Quem vai dizer o objetivo do jogo, mais uma vez, é você que pensou, que observou, que analisou, até chegar à aplicação desse recurso. Ligue 4 é esse jogo, um jogo bem interessante. Ligue 4 é uma estratégia de recurso utilizada para qualquer idade. Ludicidade é brincar. Ludicidade promove transformação, criatividade, favorece as relações interpessoais, as relações sociais, promove a autoestima e confiança, leva você a buscar por inovação, promove e identifica a liderança, né? Faz com que você tenha atuação plena, além do autoconhecimento que é necessário a partir de tudo isso que é trabalhado, dependendo do espaço onde isso é trabalhado, tá? Vamos para um outro recurso mais complexo, né? Nós temos a bola mágica. Nós temos a bola mágica de 12 furos e a bola mágica de 20 furos. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para vocês. Era para ter aberto antes, eu não abri. A bola mágica é essa. Essa é a de 20 furos, mas também tem a bola mágica de 12 furos. Cada bolinha colorida tem um anel correspondente nesse espaço. Então você vai mexer em todas elas antes de trabalhar com a criança que você quer trabalhar, com adolescente ou com adulto. Você vai mexer nessas peças. E a estratégia do jogo é você movimentar as peças e encaixá-las nas suas cores correspondentes. Por exemplo, aqui é o azul. Eu tenho que mexer com o azul de onde ele estiver até ele encaixar nesse espaço. E assim você vai trabalhando força muscular, coordenação motora fina, percepção visual, persistência, mudança de plano. Exatamente, Glaucia. É função executiva total. Você vai ter que pensar, você vai ter que observar, vai ter que comparar as cores até chegar à execução, peça por peça, para encaixar cada uma no seu espaço. Tem um espaço que não tem nada e os demais espaços todos com peças coloridas correspondentes. Então essa é a bola mágica de 20 furos. E tem uma menorzinha que a gente também tem, que é a bola mágica de 12 furos, trabalhando aí em qualquer idade. Não é uma bola para você brincar chutando, ela vai quebrar. É uma bola de manipulação manual. Você vai manusear, né, trabalhando aí coordenação motora fina, além de estratégias mentais, de força muscular, de controle muscular. Então é um recurso super interessante que se trabalha em qualquer idade, né? É lógico, eu tenho que ter toda uma estratégia de uso para não parecer apenas uma atividade sem nenhum fim específico. Então, é um recurso muito interessante que vale a pena ser utilizado aí nos espaços clínico e institucional. Vamos para um recurso mais simples, que é um recurso bem conhecido de vocês, charada. Um recurso também de estimulação executiva. Aqui se promove um trabalho voltado à metacognição. Então, o que é o charada? É um tabuleiro, ele vem com um tabuleiro grande e vem com várias cartas. No tabuleiro você tem a figura e nas cartas você tem a charada. A carta vai fazer com que você observe, compreenda o que a carta está colocando para identificar sobre que assunto aquela carta está falando. Então vai ser lido um texto pequeno para que aquele texto seja pensado por você para dizer, está falando de xícara, está falando do animal X. Então, a charada é a interpretação de cada carta, localizando no tabuleiro a figura correspondente a ela. Então, é um jogo que vem com um tabuleiro que tem 90 ilustrações, 90 imagens,
54 fichas em EVA com 6 cores diferentes, 90 cartas coloridas com charadas, sendo 35 cartas com 5 pontos, 25 cartas com 10 pontos, que são as estratégias de jogo aí utilizadas por cada situação durante a execução da atividade. Então, é um recurso super interessante para trabalhar a compreensão, para trabalhar a metacognição, para trabalhar a produção textual, para trabalhar a percepção visual, para trabalhar a função executiva em sua totalidade, né? A flexibilidade mental, a busca por uma informação qualquer. Então, mexe aí com todo o nosso cérebro social. É um recurso super interessante mesmo, tá? Nessa mesma linha de observação visual, nós temos um jogo mais simples, também conhecido de vocês, que é o Lince alfabeto. Aqui o Lince vai trabalhar apenas a percepção visual para identificação de figuras, identificação de letras no tabuleiro, que também vem com várias pecinhas para se associar e colocar, né, uma sobreposta à outra, trabalhando aí a organização espacial a partir da percepção visual. Mas em cima do Lince eu posso trabalhar o que eu quiser. Colocar, identificou um avião. O avião te remete ao quê? Vamos pensar quais são as funções do avião. Então, a extensão dos objetivos desse jogo é você, mais uma vez, que vai pensar, né, durante esse processo de intervenção. Então, o Lince é um recurso muito antigo, tem se renovado ano a ano, é um recurso muito antigo e muito funcional nas nossas práticas de intervenção. Vamos para um recurso mais moderno. Nós temos a torre desafio. A torre desafio é essa torre que vem numa caixa de madeira. Ela vem com diversas peças que você vai tirar. Cada peça dessa tem cores diferentes e também tem uma pontuação, uma numeração em cada uma delas, onde você também pode trabalhar, além da coordenação motora, do equilíbrio, da estratégia de retirada de cada peça. Eu posso trabalhar as operações matemáticas, posso trabalhar uma outra infinidade de situações, em qualquer idade. Ele vem com um dadinho de resina, que é jogado, você joga na mesa. Dependendo da cor que apareça na parte de cima, que você vai retirar a peça. Lógico que aqui está na caixinha, está fechada, mas ela vai ficar em pé. Você vai ter que montar essa torre em pé aqui, e conforme vai aparecendo a cor aqui no dado, eu vou retirando, e ao retirar eu posso trabalhar a numeração que ficou aqui, vem na peça, uma outra situação matemática. Então, é um jogo que vai trabalhar a coordenação motor e equilíbrio, a partir da identificação das cores, mas ao mesmo tempo posso trabalhar também estratégias matemáticas junto desse jogo, que é um recurso bem interessante. Muito bom mesmo. Todo em madeira, e a caixa de madeira e a peça de resina também, acompanhando aqui o jogo, tá? Torre desafio é uma outra dica super interessante de recurso. Nessa mesma linha da torre, nós temos também a torre de equilíbrio, que alguns já conhecem, bem interessante. Vem numa caixa de madeira, as peças são todas em madeira. Essa tem um dado maior, que vai ser jogado na mesa. E aqui você tem diversos bastões de madeira, onde, de acordo com a peça que vai aparecer aqui, você vai colocar na mesa. Apareceu o marrom, colocar o marrom. Apareceu o amarelo. Vamos formando uma torre, que vai sendo construída por vários participantes. Tem que trabalhar todo um controle postural e muscular para não deixar a torre cair. E ela vai sendo levantada até ficar nesse nível de montagem. Cada participante vai colocando a peça. Eu posso também fazer o trabalho inverso. Posso trabalhar a retirada das peças superiores após o final da montagem inteira, trabalhando contagem, cores, né, noção espacial, coordenação motora, força muscular, aplicação da força muscular, e aí uma infinidade de outros objetivos que é você que vai trabalhar. Não é um recurso infantil, é um recurso que vai para qualquer idade, mas sempre lembrando de observar se naquela idade esse recurso será um recurso funcional e não deixando a pessoa ir numa situação desconfortável, tá?
Vamos para recursos mais complexos agora. Nós temos a Torre de Londres. Esse é um outro modelo de Torre de Londres. Alguns de vocês já conhecem um modelo que nós tínhamos, que era um modelo de resina. Esse é um modelo de madeira. A torre ela vem com peças de MDF, várias peças de MDF, onde você tem a distribuição das cores que você quer fazer. Então são várias peças. As peças da torre são todas de madeira também, são bolas maiores de madeira. Você vai deixar ela numa organização e ela vai apresentar a peça que você quer trabalhar. Ela tem que fazer a mudança de um bastão para outro, respeitando a organização das peças. É um material muito utilizado quando você vai fazer a avaliação das funções executivas, trabalhando flexibilidade, estratégias, mudanças de plano, organização mental, atenção, concentração. Então tem todo um trabalho interessante, né, que é o de transpor as esferas de cores diferentes a partir de uma posição fixa, né, que é a posição inicial, a posição de partida, para que assim você consiga atingir a posição alvo de cada carta. Então são muitas cartas essas em MDF, isso mesmo, Meire. É muito utilizado para avaliar as funções executivas, atenção, flexibilidade mental, planejamento, organização, estratégias, mudanças de plano, autorregulação. Então, é um recurso para avaliação e para intervenção. Essa é a Torre de Londres, em madeira, mas também temos uma outra, que é um pouco mais barata que essa, que é a Torre de Londres em resina, que tem uma cartilha com essas mesmas estratégias de organização, tá? Torre de Londres. Vamos para o jogo Cortex, também utilizado em qualquer idade. Isso já mostramos em algumas lives. Ele vem com um manual de instrução e vem mostrando o significado de cada carta. Ele traz alguns cérebros que serão destacados para você utilizar como pontuação. Traz algumas cartas com texturas. São 8 cartas com texturas. Você tem texturas de asfalto, trabalhando a percepção tátil, a identificação a partir do tato das texturas, e traz 80 cartas com diversas estratégias para que você trabalhe aí a rapidez, né, a partir da percepção visual, trabalhando diversas possibilidades. É um jogo que tem que ser utilizado, pode ser utilizado com até 6 ou 8 jogadores ao mesmo tempo, mas também é preciso observar o nível de compreensão dos participantes para executar esse jogo, porque ele é um pouco complexo de compreensão, né? E as atividades exigem aí também uma certa compreensão durante o processo de execução, para não ficar, né, um jogo pelo jogo, tem que ter aí também a compreensão dos participantes. Então, 80 cartas, que são bem interessantes. Aqui trabalha contagem, noção de lateralidade, trabalha percepção visual para diferenças, labirinto, além das texturas táteis e dos cérebrozinhos que são utilizados como pontuação durante cada realização e execução de atividade eficiente. Existe o Cortex 1 e o Cortex 2. Esse é o Cortex 2. Eu acho que a gente ainda tem uns 2 ou 3 do Cortex 1. Não é muito diferente, tem algumas cartas diferentes, mas se você tiver os dois, será um volume de carta muito maior e o jogo ficará muito mais complexo de execução, tá? Estamos falando, para quem está entrando agora, de ludicidade, que tem aí a importância de ser um momento de investimento desde a infância até a vida adulta, como preparo para a vida. A ludicidade, ela atua na formação da personalidade, da inteligência. A ludicidade, ela significa muito mais do que recreação, do que jogos infantis. Ela trabalha as competições, trabalha com regras, as representações em todas as suas possibilidades, envolve a aprendizagem, acima de tudo, interesse, alfabetização e letramento. É uma atividade que gera prazer, que desenvolve criatividade, imaginação,
proporciona alegria, além de favorecer a socialização e outras tantas possibilidades aí, situações para quem está envolvido nesse momento, tá? Ickpuzzle, um outro recurso bem interessante, um recurso pequeno, mas com grandes possibilidades de uso. É um jogo que tem mais de quase 200 atividades, são 120 em cada apresentação. É um jogo bem complexo. Você tem uma cartilhazinha de orientação. Cadê ela? Ah, está aqui dentro. É pequeno. Jogo pequeno. Você tem duas possibilidades de uso. Nós temos uma cartilha com mais de 120 atividades diferentes. São muitas atividades mesmo. Você tanto pode trabalhar aqui dentro, como pode trabalhar do lado de fora. São dois cenários diferentes. A regra do jogo é mudar o cenário. São peças que vêm em formatos diferentes. A regra é mudar o cenário, mudar esse cenário aqui, de acordo com cada situação que apresenta aqui na carta. É um jogo muito interessante, é realmente um jogo de função executiva para adolescentes e adultos, porque exige muita compreensão, muita perseverança e persistência na execução do jogo. Tem que fazer e desfazer até encontrar a forma correta de organização. Tanto trabalha nesse retângulo inteiro como trabalha nesse outro formato. Então é um jogo excepcional para quem trabalha, inclusive com pessoas na terceira idade ou melhor idade. É um recurso excepcional. Os demais recursos são muito bons, mas esse também é um recurso muito interessante para trabalhar funcionamento executivo, atenção, coordenação motora, persistência. Ao mesmo tempo, estamos fazendo promoção de neuroplasticidade cerebral, que é o grande objetivo de todo o nosso trabalho de intervenção em qualquer idade em que a criança se apresente, tá? Ou adolescente ou adulto, né? Labirinto magnético. Outro recurso bem interessante, que trabalha aqui com uma ponteira de ferro. Essa ponteira de ferro, ela vai, a partir do ímã, ela vai atrair essas bolinhas que tem aqui dentro. Você tem um cenário com a numeração de 1 a 10. E você tem que puxar com a ponteira de ferro cada bolinha por aqui, até levá-la ao espaço, deixando nos espaços apenas as quantidades correspondentes. Aqui tem que ficar só 1, 2, 3. E é um jogo que vai trabalhando aí não só a coordenação motora, como também a persistência para trabalhar a associação número e quantidade. O grande objetivo não é número e quantidade. O objetivo é trabalhar coordenação motora, a persistência, a autorregulação, o comportamento como um todo, que é um jogo que trabalha aí as possibilidades de estimulação cerebral, a partir apenas de um tabuleiro de madeira com uma placa de resina, uma ponteira imantada e várias peças de ferro que serão atraídas pelo ímã da ponteira, levando aí até a associação de número e quantidade, tá? Labirinto magnético. Esse a maioria já conhece, Corrida das Cores, outro jogo excepcional. Corrida das Cores, ele trabalha também função executiva. Ele tem um gabarito que você vai mexer. Conforme as peças se organizam aqui, você vai desmanchar essas 5 peças, misturando as cores vermelho, amarelo, azul, verde, azul e laranja. Então, todas as pecinhas serão postas na caixa ou na mesa. E essa peça vai ficar toda vazia. Você vai ter que esvaziar essa peça inteira para que o participante que ficou com essa peça... O importante não é a cor dessa placa, tá? A placa é só a base de organização do jogo. Então, ele será todo esvaziado. Cada participante vai ficar com essa peça esvaziada. E ele vai pegar as peças coloridas que estão misturadas na mesa e vai organizar de acordo com esse gabarito. Então, ele vai ter aqui em cima uma peça laranja. Ele coloca uma peça laranja aqui. Um espaço em branco, outra peça laranja, uma peça azul
ele vai organizando o gabarito. Conforme ele termina o gabarito, ele ganha o jogo. E aí o jogo pode ser reiniciado, criando-se um novo gabarito e uma nova rodada. Então, trabalha aí principalmente agilidade, tanto na percepção visual, quanto no manuseio das peças e na organização das peças no tabuleiro, trabalhando com até 5 participantes ao mesmo tempo, né? Especialmente aí para se trabalhar situações que favoreçam o processo de agilidade mental, atenção, concentração, ganhar, perder, né? Além do controle emocional, que tem que ser muito trabalhado, porque há uma certa tensão durante a execução desse jogo, tá? É um jogo também excepcional. Corrida das cores. Vamos para o nosso Sudoku, Enigma Sudoku. Um outro recurso para adultos muito interessante. Ele vem com 2 tabuleiros. Um tabuleiro com a dificuldade de 4 pontos e um tabuleiro com a dificuldade de 6 pontos. Então é um recurso que vem também, é um material bem resistente. Ele vem com diversas atividades de Sudoku, com diversos níveis de complexidade. São muitas atividades. Ele tem um tabuleiro mais difícil, que é o tabuleiro de 6. E tem um tabuleiro mais fácil, que é o tabuleiro de 4. E ele vem com um pacote de dados em resina, com formas geométricas, que serão organizados no tabuleiro de acordo com o gabarito que você quer trabalhar a partir da cartilha que eu te mostrei inicialmente. Então, dependendo do que você quer trabalhar, ele vai organizando o tabuleiro, não podendo repetir na mesma linha ou no mesmo quadrado ou retângulo peças iguais, né, que fiquem na mesma linha ou no mesmo ângulo aí de dificuldade. Então, um recurso bem interessante. De novo, estimulação cerebral, neuroplasticidade cerebral e função executiva. É um recurso que trabalha isso. Enigma Sudoku, um recurso fantástico. Vamos para mais um recurso. Nós temos um recurso bem interessante que chegou agora, vou deixar para o final. Cubos seriados, é uma sacola que vem com um pacote de peças em MDF. Peças em MDF, que são várias peças. Vou abrir aqui uma para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Para a gente entender aqui como é o jogo. Então, aqui são 18 peças, tá? Então você tem 18 peças que representam 36 atividades. Que você tem um gabarito de um lado, tá? Tem um gabarito do outro lado. Se você mudar a posição da peça, você tem um gabarito diferente. Se você mudar aqui de novo, outro gabarito diferente. Então você tem aí 18 peças multiplicadas por 3 ou mais, dependendo de como você vai usar o gabarito. Então, como é que o jogo funciona? Você tem a torre. Vou tirar aqui da sacola. Então, você tem aqui a torre, toda em madeira. De um lado, ela tem as peças coloridas, e do outro ela não tem nada de desenho. Então você vai ter que colocar esse jogo na mesa, desmanchar. Ele vai ter que organizar essa sequência de peças, aqui de peças, de acordo com as cores. Então, o sol, 2 borboletas, uma peça azul com desenho azul no meio, o sol, e assim você vai organizando torre por torre de acordo com cada gabarito. Se eu virar o gabarito, eu tenho um outro gabarito. Se eu virar o gabarito assim, eu tenho um outro gabarito diferente. Se eu virar assim, eu tenho um outro diferente, e por assim vai. A quantidade de possibilidades que você tem para fazer os cubos seriados, que é um outro recurso de promoção para a neuroplasticidade cerebral em qualquer idade, além de trabalhar também a partir das imagens, outras questões que você queira explorar para além do que o jogo traz. Então, várias possibilidades de recursos, né, de estratégias para um mesmo jogo. Então, esse é o cubo seriado, que é um jogo que vem dentro dessa sacolinha
todo em madeira, de muita resistência, não é um recurso que se danifica com facilidade, porque é um recurso com material resistente, madeira mesmo. E pode ser usado em qualquer idade, lógico, respeitando dentro de todas as idades, os níveis de compreensão e se aquilo é funcional para aquela idade ou não, tá? Cubos seriados. Nessa mesma linha do cubos seriados, lembrando que nós temos outros recursos parecidos com esse, mas a gente não trouxe por ser um pouco mais infantil, tá? A gente trouxe aqueles mais voltados a adolescentes e adultos, para que assim a gente trabalhe outras possibilidades. Na mesma linha do cubo seriado, nós temos o labirinto inteligente. Também no mesmo formato do cubo seriado, só que agora ele não vai ser um jogo de encaixe. É um jogo realmente de labirinto. Você tem, de novo, as mesmas quantidades de peças, né? Então, vamos abrir aqui mais um para você. Vou abrir aqui, tá? Resistente. Nós temos... Pronto, abri aqui um. Nós temos também aqui são 3, 6, 8, 24 peças. São 24 cenários diferentes. E aqui você tem um tabuleiro de madeira, que também vem na sacola. Esse é o tabuleiro de madeira. Nesse tabuleiro você vai usar essa cartela de MDF para que a pessoa modifique o tabuleiro de acordo com a cartela. Então, ele vai ter que mexer em todo o cenário do tabuleiro, colocando todas as peças na mesma posição da cartela. Então, eu tenho aqui uma peça, cadê ela? Essa peça aqui, que ela vai ter que vir mexida até aqui. A outra peça está lá embaixo, eu vou ter que mexer nas demais peças para que essa peça possa vir até o outro lado. Aqui você pode, dependendo do seu objetivo, exigir que o participante não retire a mão da peça, ele faça todo o movimento sem retirar a mão da peça. Dependendo se você está na terapia ocupacional, ela vai trabalhar esse movimento coordenado da mão e aí ele vai trabalhar com algumas estratégias. Não permitir que retire a mão da peça para que o movimento seja conquistado, né? Dependendo do objetivo que você queira, você vai flexibilizando cada estratégia de acordo com o objetivo. Então, já coloquei as duas peças iniciais aqui, ó. As duas de cima já estão aqui em cima. E aí eu vou mexer no restante para organizar aqui embaixo. Mais duas eu botei. Vou mexer aqui nas outras. E aí você vai ter que mexer em todas as peças para chegar onde você quer trabalhar com cada situação. Então, é um jogo bem interessante, bem resistente, de madeira, que trabalha aí diversas possibilidades, né? São 24 estratégias diferentes, além daquelas que você vai incrementar aí no seu plano de intervenção durante a execução de sua atividade. Exatamente, estimula neuroplasticidade, função executiva, coordenação motora fina, força muscular, percepção visual, identificação e discriminação de cores e formas, que é o que eu quero identificar durante a execução da atividade, que vai localizar a cor correspondente à forma do desenho, até a organização. Samara, me chama no privado, lá no direct, ou no WhatsApp, que eu te mando os valores de todos os jogos, tá bom? Mas é só também olhar lá no feed do Instagram, que tem todos os jogos postados lá, ok? Jogos Bully é um outro kit bem interessante. São 4 pacotes de cartelas com pessoas, com animais, com profissões. São 4 pacotes de cartelas e são 7 cartilhas diferentes. São 7 cartilhas diferentes. É um jogo de estimulação cognitiva para qualquer idade. Então aqui você tem... Em cada cartilha você tem uma situação X. Então são várias atividades onde ele vai ter que ir lendo e vai usando as cartas para a resolução do problema.
Por exemplo, João foi de ônibus, mas Maria não foi de ônibus. Maria não foi a pé. E vai criando, e você vai pegando as cartas e vai fazendo as estratégias até identificar o que está acontecendo em cada história. Então, são os 4 pacotes de cartilha, aliás, de cartas, e 7 cartilhas diferentes. Então, uma maneira divertida de ficar inteligente, com histórias lógicas, né? Trabalhando uma série de funções aí a partir da compreensão e do raciocínio lógico. É um jogo de matemática, é um jogo de raciocínio lógico, é um jogo de função executiva, é um jogo de estratégia mental, de resolução de problemas. Então, se aplica em qualquer idade, independente da condição que a pessoa apresenta, né, nessas idades, ok? Nós estamos quase acabando, eu vou mostrar logo o outro jogo, vai ficar... Vou mostrar um último agora, se dá tempo de mostrar, que é o treino cerebral, é esse jogo. Vamos lá, esse jogo é fantástico. Você tem um pacote de peças de pinos vermelho, um pacote branco, um pacote preto, um pacote marrom, um azul, um verde e um amarelo. Você tem uma placa que ficará bem aqui, ficará encaixada bem aqui. Nessa placa, embaixo dela você tem diversas peças. Deixa eu ver se dá tempo a gente fazer. Você tem 2, 4, 6, 8. Você tem 8 placas que têm imagens, sendo que cada placa tem 2 imagens diferentes, frente e verso, tá? Você tanto pode fazer o jogo dessa forma, colocando a base de furos aqui e colocando a peça para a pessoa, o participante, olhar, fazer a contagem dos espaços e montar aqui, de acordo com as cores. Como você também pode deixar todas as peças aqui embaixo. Pode deixar todas as peças aqui dentro. E vai trabalhar apenas com a cor que aparece aqui e colocando os pinos coloridos de acordo com as cores que estão aqui embaixo. Então tem 2 formas de uso. Ou você pode usar dessa forma, né? Ela ficando aqui, você coloca a peça base em cima e a cor vai aparecer aqui, ele vai identificando aqui as cores e colocando as peças. Ou pode tirar a peça de dentro para trabalhar a contagem e pode colocar a peça aqui, onde ele vai fazer a contagem dos espaços e vai começar a fazer aqui a montagem do carro. Terminou do carro, do peixe e assim por diante. Então, é um jogo que tem várias funções, é um verdadeiro treino cerebral, utilizando isso aqui de pinos de encaixe, são pinos de encaixe, ó, que serão colocados nos pontos aqui. É um recurso super interessante, chegou semana passada, e nós temos ainda, acho que 5 ou 6 unidades desse jogo. Treino Cerebral é o nome dele. Aqui ele está postado lá no Instagram. Então são 504 peças, 8 placas contendo 16 imagens e uma base para a montagem dessas placas. É um recurso excepcional, o treino cerebral, tá? Bom, 1 hora passa bem rapidinho, a gente já acabou de concluir o nosso tempo. Vamos deixar para a próxima semana mais 2 recursos para a gente fazer uma próxima live, que será o Criativo Look, que é esse jogo aqui, que eu vou deixar para a próxima semana, o Criativo Look, que é um jogo com 7 cartilhas, e vou deixar para a próxima semana também o Desafio das Cores, que é um outro recurso muito bacana, muito usado por terapeutas ocupacionais. Todos os recursos podem ser usados por qualquer profissional, mas a formação profissional que você tem é que vai dizer qual será a sua linha de pensamento em se trabalhar os objetivos de cada recurso, tá bom? Então a gente trouxe aí alguns jogos, dos inúmeros jogos que a gente tem aqui na Mais Estímulos. Quem tiver interesse é só me chamar lá no direct ou lá pelo WhatsApp, que
que eu mandarei os valores com o maior prazer. Pagamento facilitado, entregamos também na sua casa, tá bom? Beijos, boa noite. Eu espero que a live tenha sido interessante a todos vocês. E a gente se encontra em breve. Amanhã teremos a nossa aula do curso de TDAH e TOD. Beijos, boa noite e até amanhã.